Quero falar com vocês nessa noite um tema que eu orei muito para falar a respeito de algo que fosse ao encontro desta igreja, ao encontro de cada um de vocês. E é interessante que quando eu vim aqui, eu acho que um mês atrás, o pastor Elias estava falando sobre agentes da reconciliação. E esse é um dever e um papel de cada um de nós, sermos agentes da reconciliação. E eu recebi da comissão aqui que está tratando desse assunto de sucessão pastoral, um material que fala um pouco do estatuto da igreja, e ali tinha a missão, a visão, tem os 5 pilares, que são a adoração, o serviço, a evangelização, o ensino, enfim. E me chamou a atenção a questão da missão. A missão dessa igreja tem uma declaração de propósito, lá que eles me passaram, que está escrito assim. Eu não sei se eu coloquei essa parte na projeção. Vê aí para mim, por favor. Está aí a declaração de vocês. A Igreja Evangélica Batista Moriá existe para expressar o amor a Deus por meio da adoração, demonstrar o amor ao próximo por meio do serviço cristão, ganhar pessoas para Cristo por meio da evangelização. Pode passar. Agregar novos crentes à família de Deus, promovendo a comunhão e ensinar a obediência aos mandamentos de Cristo por meio do discipulado. Pode passar mais um, meu irmão. E a declaração da missão. A Igreja Evangélica Batista Moriá tem a missão de apresentar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aprender e ensinar a palavra de Deus, manter um bom relacionamento com Ele, conviver em amor com os irmãos e trabalhar. Preste atenção nessa palavra. E trabalhar em favor da igreja das pessoas. Isso foi me passado e me chamou a atenção esses textos, para que eu pudesse, assim com a igreja, ler uma passagem das Sagradas Escrituras, que está lá em João. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 4. Você mais novo aí, você jovem, abra o seu aplicativo no seu celular, em João capítulo 4. Quero ler com vocês a partir do versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem os que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O título da minha mensagem nessa noite, meus irmãos, é a nossa missão: plantar e colher.
né? Eu quero me ater em algumas perícopes desse texto aqui, algumas pequenas passagens, para que possamos decorrer. E para mim foi uma surpresa quando a irmã leu aqui Salmo 119, versículo 18, que bem a primeira parte diz: abram os olhos. Abram os olhos. É o que eu e você devemos fazer quando olhamos tudo à nossa volta e perceber o quanto ainda temos que trabalhar em prol do Evangelho, em prol de semear, de pregar as boas novas, de anunciar aquilo que Deus fez, tem feito em nós e testemunhar da grandeza dele e de quem ele é. Aqui nós vamos ver um contexto, uma situação que as pessoas estavam aguardando o Cristo. Era um povo samaritano que não se davam bem com os judeus. E nós vemos Jesus Cristo tendo um encontro com uma mulher, esse contexto, que é algo também muito fora da cultura. Um homem parar e conversar com uma mulher, um judeu, parar e conversar com uma mulher samaritana. Nós vamos ver esse contexto e Jesus Cristo vai mostrar e ensinar para os seus discípulos, e está ensinando para nós, que devemos olhar. A ordem de Jesus Cristo foi: olhem para os campos. É uma situação que é atual, é o momento em que ele estava vivendo, e eu trago aqui para nós uma aplicação hoje. O momento que nós vivemos é atual e devemos olhar o nosso campo. Ele vai dizer que estão brancos e maduros. Algumas versões usam essa expressão brancos, no sentido de dizer que estão prontos para a colheita. E a gente vê que é hora de fazer um plano e agir. E a gente vê que Deus, o próprio Jesus Cristo, está pregando, está tendo esse momento com essa mulher. E nós vamos ver, não sei se está projetado aí, se eu coloquei na projeção, passa para mim por favor. Que a ênfase nesse versículo deve ser colocada em vós. Decorre imediatamente do contraste entre o alimento natural e o espiritual. Pode passar. Todo fato exterior é sinal de uma verdade interior. Ele fala das realidades espirituais. Olhando para os campos que brotavam, diziam que em 4 meses haveria colheita. Passa. Ele vê sinais de vida brotando de sementes lançadas em corações receptivos, e os olhos erguidos e direcionados para os vastos campos das nações do mundo. Pode passar. Que veriam que a plenitude dos tempos havia chegado, que os campos já estavam brancos para a colheita. Uma coisa que eu gostaria de trazer quatro pontos aqui para a gente analisar. Ele chama a atenção para a situação atual. A situação atual é: levanta os olhos e veja, os campos estão brancos. A verdade é, meus irmãos, que esta igreja, 7 de setembro de 1900, e me ajudem aí, gente, 61. Então fará 63 anos esse ano, correto? 63 anos. Os irmãos que fundaram essa igreja, em 1961, a data de festejar, de celebrar o aniversário da Igreja Evangélica Batista Moriá, ela levantou os olhos e viu o campo para anunciar e pregar o Evangelho nessa comunidade. Me perdoe, irmão, que essa semana fiquei sem voz e estou me restabelecendo. E olha como interessante é o trabalhar e o agir de Deus. Essa igreja que está aqui 64 anos, já fará esse ano, está lançando a semente do Evangelho, que tem frutificado, que tem levado pessoas a diversos lugares do mundo para anunciar a palavra de Deus. E olha que interessante, eu não sabia, pastor Zé Luiz, que o irmão foi batizado nessa igreja. E olha o que essa igreja fez ao batizar um jovem, um adolescente, naquela época então. E Deus vai usar esse jovem adolescente para ir às nações e pregar as boas novas. Porque às vezes a gente eu não vou falar, né, eu vou generalizar. A gente às vezes é meio egoísta, né, Irene?
A gente quer, que nem aquela cantora que saiu aí meio famosa, quer tudo para nós. E o reino de Deus não é para nós, não é para a Igreja Batista Moriá, não é para o pastor Elias, não é para o pastor que cuidará desta igreja, não é para os membros, mas é para o reino de Deus. A gente vê nas Sagradas Escrituras muitas parábolas, muitas figuras que o próprio Jesus Cristo usa para ilustrar e trazer o ensino. Então ele fala, olha os campos como estão maduros, brancos, pronto para a colheita. E essa igreja ela tem que ter essa percepção, essa missão de perceber que o campo está maduro. A igreja tem que semear. A igreja tem que investir em pessoas que darão frutos. E aqui, como eu disse, obrigado Natália e Bruno que estão saindo agora, obrigado pela presença de vocês. Grande abraço. Quando eu venho aqui trazer meus filhos, às vezes, para jogar bola, às terça-feira, eu vejo quanto essa igreja tem o privilégio de falar do amor de Deus. Pastor Edson vai ali, fala do amor de Deus para aquelas crianças, ensina, está lançando a semente. Que às vezes, meus amados irmãos, nós não veremos aqui, mas que talvez vai frutificar em algum momento na vida deles, que pode ser como o pastor José Luiz que está, pode ser um pastor, um evangelista, um missionário. E você faz parte disso, e nós temos que levantar os olhos e ver que esta igreja tem feito a obra, que esta igreja está realizando aquilo que Deus deixou para nós realizarmos. E ele vai dizer lá em Lucas 9, capítulo 9, versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa igreja continua a sua história porque ela não olha para trás, ela continua exercendo aquilo que Deus chamou. A Igreja Evangélica Batista Moriá, ela tem um nome em que está lá em Gênesis, capítulo 22, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, a qual ele pede que ele entregue seu único filho naquele monte. E isso vai refletir em toda a história, e já é um prenúncio daquilo que haveria de acontecer, da vinda do Cristo Jesus que morreria para nos salvar. E quando olhamos para a vida de Abraão, nós vemos que benditas serão todas as famílias da terra. É uma aliança que Deus fez, tem se cumprido e que chegou até nós. E louvado a Deus seja por isso, amém? Cada um de nós temos um dom para exercer no corpo de Cristo, e temos que entender que a nossa missão, nossa vida cristã, deve refletir a Cristo todos os dias da nossa vida, no meio da nossa família, gente. Quantos de nós aqui tem alguém que faz parte da nossa família que ainda não conhece a Cristo Jesus? Que ainda não teve esse encontro com Ele? E que nós devemos fazer como esta mulher samaritana, falar do amor de Deus. Não vamos ser aquele crente chato também, né? Sabe, que só fica pegando no pé, que só fica acusando. Não. A mensagem de Deus ela é paz, amor e alegria. Então nós devemos testemunhar disso que Ele mostra para nós. Desse amor, dessa paz, e começa a olhar para dentro do nosso ciclo de convívio. A nossa família, aonde estudamos, aonde trabalhamos, aonde estamos envolvidos diariamente, e perceber que o campo está maduro, que as pessoas estão sedentas, meus amados irmãos. Precisamos realmente, intencionalmente, falar do amor de Deus. É isso que Deus tem chamado a cada um de nós. Esse é o propósito. Quando nós lemos lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não é um chamado para o pastor, é um chamado para aqueles que creem em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus, amém? Então é para você, meu irmão, é para você. Então que a gente possa olhar e ver aquilo que Deus
tem colocado para a gente semear, lançar a palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus nos chama para agirmos. Vamos agir. Olha aí o versículo 36 do que acabamos de ler, do capítulo 4 de João. Aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Porque, vamos ser sinceros, hoje a Igreja Batista Evangélica Moriá está vivendo uma fase a qual alguns irmãos plantaram, e hoje vocês estão colhendo, ok? Então hoje também nós temos que plantar para que outros possam colher. Esse é o nosso papel. E sabe, gente, é tão magnífico como Deus, e eu não estou aqui que devemos atualizar a Bíblia não, tá? Como alguns dizem por aí, e principalmente alguns pastores batistas. Eu estou dizendo que Deus é tão sábio e libera essa sabedoria sobre nós para que tenhamos entendimento para saber falar com as pessoas a respeito do Evangelho de Deus, se comunicar. Jesus vai ao encontro de uma mulher que está pegando água no poço. O plano que Jesus vai oferecer de salvação para ela começa sobre água, sobre aquilo que ela está fazendo. Ou seja, ele contextualiza a sua mensagem. E a essência continua a mesma. O plano de salvação. Se você conhecer dessa água que eu estou oferecendo, você nunca mais terá sede. Quando nós vemos que devemos ser uma igreja atual, relevante, a igreja tem que perceber como falar. Eu vejo o Altair às vezes ali dando umas broncas com os meninos, né? E também falando, ensinando algumas verdades bíblicas. Ele contextualiza. Ele usa exemplos do cotidiano delas. Das brigas que eles têm, né, Altair? Um com o outro, dos problemas familiares, dos problemas com drogas. São tantas situações, e contextualiza para quê? Para que a palavra de Deus seja lançada, semeada no coração daquelas crianças. E nós vemos isso, Jesus Cristo agindo, semeando, e eu e você devemos semear e colher. Eu gosto do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que Apolo, ele plantou, Apolo regou, mas Deus que trouxe o crescimento. Eu costumo dizer que a igreja, ela vive em movimento, ela é um organismo vivo e ela não pode parar. E cada um de vocês aqui presente nessa noite tem um dom para exercer dentro do corpo de Cristo. O que você tem feito pela causa do Evangelho? Qual tem sido a sua ação como cristão? Nós temos, aqui já acabou a campanha de missões mundiais, domingo passado. Em janeiro eu estive lá em Foz do Iguaçu, na convenção da CBB, conheci o pastor João Marcos, que inclusive, se eu não me engano, foi aluno do pastor Elias ou da sua mãe, não lembro agora. Mas ele falou deles, que conheceram. João Marcos é o diretor de Junta de Missões Mundiais, e ele me falou muito bem do pastor Elias, o relacionamento breve que tiveram um com o outro. Ele era do Rio de Janeiro, e uma das coisas que Deus tem chamado a Igreja Batista Brasileira é para completar a missão. Vamos completar a missão. Esse é o lema que vocês estudaram nesses últimos dias aí, nessa campanha de missões mundiais, tendo como base Atos 1:8. E isso é tudo aquilo que eu e você como cristão devemos fazer, e que muitas vezes, meus amados irmãos, estamos negligenciando. E eu quero ressaltar e lembrar aquilo que Paulo vai dizer ao jovem Timóteo: não negligencie o dom que há em ti. Não negligencie. Não negligencie de anunciar as boas novas. Não negligencie de agir, de trabalhar em prol do reino de Deus. E eu quero falar aqui de outra coisa. O terceiro tópico é compartilhar. Olha o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Meus amados,
64 de história tem muito que testemunhar sobre esta igreja. Vocês têm mais um testemunho agora, o pastor José Luiz foi batizado aqui, um homem de Deus que está servindo em diversos lugares, pastor ali da Igreja Liberdade, fruto desta igreja. E falar sobre fruto, recentemente, sábado passado, eu falei com os jovens da nossa igreja e fizemos uma análise sobre o texto de João, capítulo 15, sobre a videira verdadeira e nós somos os ramos, porque essa juventude ela tem se conectado a várias coisas, né? Hoje a internet, o Wi-Fi, esse meio de comunicação, de tecnologia que temos hoje tem muitas vezes prejudicado a nossa vida, a nossa saúde física, emocional e principalmente a nossa comunhão com Deus. E quando nós lemos lá João 15, nós vamos perceber que nós devemos estar conectados à videira, para que possamos assim frutificar. E é tudo isso que eu estou falando, semear, plantar. Eu e você devemos frutificar. Precisamos permanecer, o texto vai dizer lá, precisamos permanecer conectados na videira que é Cristo Jesus. Uma pesquisa recentemente avaliou que o Brasil é o segundo maior país que está, para mim assim, a pesquisa traz como um problema, né? Mas a gente também tem que fazer uma avaliação, porque eu creio também que tem coisas positivas na questão tecnológica, nas redes sociais. Mas o país que mais tem ficado conectado, seja no celular, na TV, ou na internet, no computador, no tablet, enfim, nós somos o segundo país, o Brasil. E é um dado que assusta, porque assim, quando a gente percebe o quanto as pessoas estão interagindo com muitas coisas na internet, mas não estão interagindo e nem proclamando o Evangelho de Deus. E como eu falei, eu trouxe uma análise ali para os nossos jovens, que eles vivem 16 mil horas estudando, 8 mil horas assistindo ou tendo acesso a qualquer meio de tecnologia, e 2 mil horas sendo alimentados espiritualmente. Quando uma dessas pessoas, um desses jovens, precisarem tomar uma decisão, qual será o critério que ele irá tomar, decidir? Qual é a avaliação que ele vai fazer? Qual é a estrutura, qual é a percepção que ele vai ter? Porque 16 mil horas dentro de um estudo, estudando diversas coisas, tendo diversos conhecimentos, 8 mil horas tendo acesso a todo tipo de informação na internet e TV. Talvez as decisões elas sejam erradas e equivocadas, porque estão tirando suas bases do lado que não deveria tirar. E quando investe apenas 2 mil horas na sua vida, do ano, para ter uma intimidade com Deus, é pouco, gente. É pouco. E o que a gente vê aqui nesse texto, que Jesus Cristo está pregando, anunciando, e aquelas pessoas começam a se conectar com Ele. Aquela mulher compartilhou com a sua comunidade aquilo que Deus falou para ela, da água viva que Ele é. E é isso que eu e você devemos fazer, testemunhar do nosso Deus, de quem Ele é, daquilo que Ele tem feito em nós. Ele é um Deus que cura, amém? Ele é um Deus de poder. Quantos de nós aqui tem milagres para contar? Você é um testemunho vivo daquilo que Deus fez na sua vida, meu amado irmão. Além de tudo isso que nós temos aqui, que já é o suficiente, você é um testemunho vivo para mostrar para as pessoas que você é uma nova criatura. Eu trabalho com um grupo de pessoas, novos convertidos, a qual a gente ensina a elas que não importa o que elas fizeram no passado, o próprio Jesus Cristo vai dizer: dos teus pecados eu não lembro mais. Agora você é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo.
agora você vai proclamar as grandezas do nosso Deus e viver uma vida em abundância, a qual a gente tem que pensar em paz, em alegria e amor ao próximo e a Deus. Por isso, vamos compartilhar. E aí nós vemos no versículo 40 do texto a qual lemos, que diz assim: quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos, não somente porque você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Um testemunho de uma mulher impactou a comunidade. Minha pergunta para vocês, meus amados irmãos: o que você tem testemunhado diante da comunidade? O que você tem feito para o reino de Deus? Para semear, para colher, para plantar. Esta igreja, ela tem diversos trabalhos. Você tem engajado nisso, nos trabalhos, a qual os líderes aqui devem pedir, voluntariamente, que você venha e participe. Eu lembro que o irmão Alexandre, no domingo que eu estive aqui, 1 mês atrás mais ou menos, estava convocando a igreja que faria uma reforma ali embaixo, irmão Alexandre? E depois eu vim aqui, eu acho que pintaram lá embaixo, enfim, ia passar uma massa, o irmão falou, tudo mais. Precisamos agir, precisamos compartilhar, precisamos ser atuantes na igreja. Porque, meus amados irmãos, o texto vai mostrar no versículo 36, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. É uma alegria, meus amados irmãos. Amém? É uma alegria falar do amor de Deus, é uma alegria ver a igreja crescer, frutificar, desenvolver, é uma alegria proclamar as boas novas de Deus. E é esse o convite que nós vemos Cristo fazer aqui para os discípulos, é esse o convite que a mulher leva para aquela comunidade a qual eles começam a viver e colocar em prática, pois creram que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e se alegraram. Jesus Cristo vai dizer lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há festa no céu quando uma vida reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. E devemos se alegrar, meus irmãos, devemos vibrar como, sabe, às vezes eu fico irritado, Irene, porque quando o São Paulino ganha, ele vibra com toda emoção. Tudo bem que não tem ganhado, mas enfim. Quando o corintiano ganha, vibra com toda emoção. Quando o palmeirense ganha, vibra com toda emoção. Mas quando nós estamos vendo pessoas sendo libertas, salvas, pelo poder do Evangelho, a gente muitas vezes fica apático. Mas o texto vai dizer que eles se alegraram. Gente, esse povo aqui culturalmente, quando eles se alegram, eles festejam, eles dançam, eles compartilham o pão, compartilham o alimento, fazem festa mesmo, vibram. E nós devemos nos alegrar, meus amados irmãos. Esta igreja, ela tem sido um canal, um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho, para proclamar a salvação. E onde o Evangelho é semeado, há fruto. Há fruto. Os pais desses adolescentes aqui têm semeado na vida deles. Líderes têm semeado na vida deles. Para frutificarem, para ministrarem o louvor, conduzir a igreja em adoração ao nosso Deus. Olha a responsabilidade disso. E que isso continuará lá no céu. E juntamente nós iremos cantar lá, pastor Luiz? Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus por isso. E por isso, meus amados irmãos, o momento em que vivemos num mundo pós-moderno exige de nós como eu disse, não estou mudando nada do que a Sagrada Escritura diz, mas precisamos de uma teologia que dialogue com a realidade da sociedade a qual estamos inseridos, de forma que consigamos atrair a atenção do ouvinte para uma palavra bíblica fundamentada nas Sagradas Escrituras, a qual nós aprofundamos. Eu vi aqui, vocês gravam a EBD, eu já vi aqui o irmão Alexandre, o irmão Daniel, que eu acho que eu vi lá em cima, o irmão Maurício,
que ministra a aula de EBD aqui, precisamos nos aprofundar nisso, na palavra de Deus, para que seja impactante e relevante para os nossos dias. Quando fazemos uma leitura de João 4, nós vamos ver Jesus Cristo com essa mulher, aquele impacto, esse primeiro ponto que nós vemos, ele rompe com uma tradição que o judeu não poderia estar junto com os samaritanos. Ele rompe com isso, ele rompe com a cultura de um homem estar conversando com a mulher, óbvio, salvo as proporções, né, homens? Vamos ter sabedoria aí também, né? Porque às vezes, e as mulheres também muitas vezes agem de má fé, nem todas, com todo respeito, mas nós temos que ter sabedoria também para falar das boas novas do nosso Deus. E quebrando com a religiosidade, porque ela vai dizer, nós sabemos que o povo adora lá em Jerusalém, a vida religiosa daquele povo era lá em Jerusalém, mas ele vai dizer que chegará um momento que não precisará ser em Jerusalém, mas que em todo canto da terra poderá ser proclamado, adorado, exaltado o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que, então, meus amados irmãos, fazer como Jesus nesse discurso, que ele vai tratar daquilo que era a rotina da mulher, ter uma palavra que vai ao encontro, ao coração. E o segundo ponto é contextualizar a mensagem. Temos que ser uma geração, por isso que eu pedi para vocês lembrarem daquilo que está lá. Pode ir para o ponto 4, por favor. Aquilo que está lá no estatuto de vocês. Temos que ter uma geração de trabalhadores, líderes, pregadores, pastores que identificam as necessidades do povo e trazer aplicações bíblicas para suas necessidades, impactando e levando elas a ter um encontro com Cristo. Então quero pedir, meus amados irmãos, reflita comigo. Será que como cristão, como igreja de Jesus Cristo, a qual estamos aqui hoje, na Igreja Batista Moriá, estamos entendendo o momento em que vivemos? Estamos olhando para o campo, estamos tendo uma visão de como lemos no início do culto, abra, Senhor, os nossos olhos, não apenas para ver a sua glória, mas para ver a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Será que estamos fazendo isso, meus amados irmãos? Estamos tendo essa visão do campo ao nosso redor, percebendo que já está maduro, que precisamos colher, precisamos ver e entender que precisamos continuar plantando, semeando, precisamos continuar regando, porque no momento certo Deus fará frutificar, amém? Essa é a nossa missão, colher e semear, começando em nossos lares, começando na nossa igreja, começando na comunidade a qual estamos inseridos, começando aí jovem, lá na faculdade, na sua escola onde você estuda. Quebrando todo o pensamento e ideologia que vai contra as leis morais de Deus. Seja um instrumento de Deus. Seja um Davi no meio dos gigantes. Pega essa palavra aqui, ó. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso desafio. Deixa eu te falar uma coisa. Há um poder tão enorme dentro de você. Desculpa a minha expressão, Moisés parecia que até que se gabou. Quando o poder do Espírito Santo entrou, vai dizer que a face dele resplandecia, e ele vai usar um véu. Eu estou cheio do poder. Você tem um poder que você não conhece dentro de você. A pessoa do Espírito Santo. Foi liberado em nós, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E como eu conheço, pastor? Buscando, lendo as Sagradas Escrituras, orando, pedindo para que Deus te use como instrumento. E aí você pode declarar que nem Davi declarou: eu vou contra toda a investida do inimigo, contra toda ideologia, contra toda filosofia que vai contra aquilo que Deus estabelece. Eu vou em nome de Jesus Cristo. Você não está sozinho.
não é você que fará, mas é aquele que está dentro de você que fará. Você é apenas um instrumento. Você tem que fazer aquela declaração que Isaías vai fazer, quando está diante de Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos aqui querem ir? Quantos aqui querem ir e levar o Evangelho a toda criatura? Quantos aqui tem na sua casa ou na sua família pessoas que ainda não creram em Cristo Jesus? Amém. Quero que você se coloque de pé. E nesse momento eu quero que você pense nessas pessoas que fazem parte da sua família, que ainda não receberam Cristo Jesus. Quero que você abaixe sua cabeça e comece a falar com esse Deus. Deus, me dá sabedoria, estratégia, para poder falar do teu amor aos meus familiares, aos meus parentes, aquelas pessoas que estão à minha volta. Talvez, quanto tempo você tem orado pela salvação de alguém? Eu lembro que a minha família orou por muitos anos pela salvação do meu avô. E ele, até o momento em que ele esteve acamado no leito de hospital, ele não tinha reconhecido Cristo Jesus. Mas naquele leito, Deus ofereceu a ele a oportunidade, a graça, de ele reconhecer quem Jesus Cristo é. Por isso devemos orar. Pode ser que frutifique logo, meus amados irmãos. Pode ser que demore, mas vamos continuar regando. Vamos continuar semeando. E creia que nós iremos colher. Então coloque diante do nosso Deus o nome dessas pessoas. Coloque diante do nosso Deus a Igreja Batista Evangélica Moriá aqui, que está inserida nesse bairro, proclamando o Evangelho e que precisa de pessoas para trabalhar, para servir. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa tocar em teu coração para que você seja um trabalhador dentro desta igreja. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de poder, Senhor, refletir na tua palavra que nos confronta, ó Deus, e que nos faz um convite de anunciar a grandeza de quem tu és, de anunciar o teu amor, de anunciar que tu és o Cristo, o Salvador do mundo, de anunciar uma vida plena em ti, uma vida a qual a tua Sagrada Escritura diz que o teu reino é um reino de paz, de justiça e de alegria, Senhor. Pai, aqui estão os meus irmãos que colocam diante de ti nomes, pessoas que ainda não creram no teu nome, que ainda não receberam a ti, ou aquelas que talvez já ouviram de ti, que talvez já fizeram parte dessa igreja, mas que estão afastados, estão longe de ti, ó Pai. Que em nome de Jesus nos dê sabedoria para falar do teu amor, da tua grandeza, para que eles realmente sejam libertos, ó Deus, libertos daquilo que tem aprisionado a mente e o coração deles, para que eles não vivam aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Ó Deus, que o coração deles sejam quebrantados, ó Deus. Mas usa a vida dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, usa a minha vida, Senhor, que possamos, como eu disse aqui, declarar como Isaías declarou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, que sejamos um instrumento em tuas mãos. Ó Pai, que esta igreja continue investindo nos trabalhos, Senhor, que tem, Senhor, abençoado crianças, ó Deus, a qual irmãos aqui que têm investido o seu tempo, ó Deus, para estarem com eles ali, falando da tua palavra, ó Deus, semeando, ó Pai, no coração daquelas crianças. Não sabemos, ó Deus, se vai germinar agora, não sabemos se esta igreja há de receber esses frutos aqui, Senhor, mas sabemos que, ó Deus, uma hora há de frutificar, e há de abençoar outros lugares, ó Deus. Assim como nós vemos aqui o testemunho do nosso irmão, pastor José Luiz, que foi batizado nesse lugar, e tem proclamado a tua palavra em outros cantos. Ó Pai, queremos, Senhor, queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ser esta igreja que frutifica, pois ela está ligada na videira que é Cristo Jesus. Aqui é um ramo que frutifica para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém e amém.
Deus abençoe, minha amada igreja. Muito obrigado, líderes, irmãos da comissão. Mande meu abraço ao pastor Elias, à irmã Iracema, por esse convite dado a nós. Deus abençoe.